Amigos, tudo bem com vocês? Vamos tratar neste vídeo sobre a questão relacionada ao FIES para médicos, quanto aos aspectos relacionados a abatimento e suspensão no pagamento. Quando é possível a suspensão e quando é possível o abatimento, segundo a lei, e as possibilidades quanto de ingresso dessa ação judicial para conseguir este FIES, que seria a redução de 1% para cada valor relacionado ao dia trabalhado. Mas antes de a gente adentrar sobre isso, nós vamos mergulhar, né, juridicamente quanto aos pontos importantes de quanto à possibilidade desse FIES do abatimento ou mesmo a sua suspensão no pagamento. Tá? Então vamos lá? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber: o FIES ele é um fundo de financiamento estudantil. É uma ferramenta essencial para financiar a educação superior. Muitas pessoas ainda não sabem para que serve o FIES, mas isso é muito importante. Ele serve para financiar a educação superior. Sem uma ferramenta como esta, milhares e milhares de pessoas não estariam terminadas, né? Ou estão executando as suas atividades profissionais sem esse sistema. Claro que existem outras formas de você continuar a estudar. Você pode fazer o vestibular e tudo mais, mas o FIES também é obrigatório você fazer o vestibular para você ganhar pontuação, também para você adentrar numa universidade, né? Os médicos, especialmente aqui, eles possuem uma condição especial para abatimento ou mesmo a suspensão do FIES. Então, nós vamos adentrar acerca desse ponto. Por isso que eu faço essa breve introdução para você entender, porque no caso dos médicos, o foco são as condições especiais de abatimento de dívidas, como as dívidas como prioritárias em determinadas áreas e também na suspensão temporária daqueles pagamentos. Então, bora lá para o próximo slide. Seguinte, como que é feita o abatimento, né? Como é realizado esse abatimento? O abatimento ele é concedido a médicos que atuem ou que atuaram em áreas tidas como prioritárias pelo governo, né? Então, a cada mês trabalhado e efetivo pode gerar uma redução de 1% do saldo devedor. Então, onde que a gente vai buscar isso como parâmetro? Na própria lei. Nós temos a Lei 12.202 de 2010, que trata a respeito sobre esse tema. Em seguida, nós temos a aplicação aos médicos de modo prioritário, conforme o governo que prevê, e eu vou detalhar quanto essa questão, né? E aí nós temos a redução, conforme você lê na tela, redução de até 1% ao mês do saldo devedor. Procedimentos para o abatimento, né? Os médicos devem apresentar toda a documentação informando, né, para a gestão do FIES. Geralmente você tem o site do FIES-MED mesmo, né? Você vai acessar o Google aí, vai verificar como fazer a aplicação desse desconto. Aí você vai juntar toda a documentação que se encontra necessária, né, como o contrato do FIES, os comprovantes, né, de atuação, né, são elementos importantes. Por exemplo, você trabalhou numa atuação ali prioritária como médico da saúde, né? Ou você trabalhou no posto de saúde e em área que o governo considerou como fundamental. Então você vai ter que verificar, joga no Google aí para facilitar a tua vida e verificar se, olha, eu trabalhei durante todo o tempo que depois que eu acabei de me formar, mas o contrato se encontra em vigor e aí eu precisaria que seja feito o abatimento. Então, existe sim essa possibilidade, mesmo você já formado ou formada. Então, existe essa possibilidade desse abatimento aí de cada 1%, né? Então, parece bobeira, mas é 1% sobre o valor do contrato, é mês a mês, entendeu? Então, imagine contratos mais longos, né? Um período que você faz o financiamento, por exemplo, medicina, que geralmente um curso de medicina é em torno de 10 a 12, 20 mil, vai depender da faculdade, e você vai fazer o abatimento e casos que até que eu já analisei, né, temos casos que a 80% do valor total da dívida. Então você vai pagar um baita do desconto. Claro que deve ser analisado cada caso concreto, você verificar quanto à possibilidade desta ação judicial, deve sempre buscar um profissional, um advogado, para que possa analisar se existe essa possibilidade. Mas antes disso tudo, de ingressar com a ação, para solicitar o abatimento, você deve adentrar no site da próprio órgão gestor do FIES, né? Você vai entrar lá no FIES-MED e você vai preencher o cadastro. O que está gerando ações judiciais é que quando a pessoa faz o cadastro e não obtém a resposta necessária. E aí
o caminho será uma ação judicial, seja uma ação de mandado de segurança ou uma ação de cobrança pedindo retroativo, porque às vezes há situações em que a pessoa já pagou, já está no final do contrato, e aí você pode pedir esse abatimento da mesma forma e tendo retorno financeiro. Bom, e na suspensão do pagamento, tá? Ela é uma medida que alivia a carga financeira e temporária para os médicos, especialmente em situações de, em caso, por exemplo, da residência médica. A pessoa está em residência médica, já completou o seu ensino superior, precisa dessa suspensão e pode solicitar ali, durante a residência médica, a redução, né, a suspensão do pagamento, né? E aí o que acontece? Os juros, infelizmente, eles continuam a ser aplicados durante o período da suspensão. Só que os juros é bem baixo, adentrando a questão, né? Então você tem essa possibilidade. O prazo máximo para pedir a suspensão, porque às vezes a pessoa fica super apertada, o pós período, né, de você conseguir uma vaga de algum local e tudo mais, você tem esse prazo de 24 meses para você se regularizar, né? Existe a necessidade de comprovação formal e a regularidade no próprio contrato. Se não tiver esses dois requisitos, não há possibilidade de suspensão do pagamento. Então, aqui é um caso bem específico, geralmente aplicável às pessoas que estão na residência médica. Procedimentos para suspensão. Você vai solicitar perante ao banco gestor, né, apresentando a documentação probatória, que é o contrato, né, no qual você possui o vínculo, e aguardar a análise de aprovação. Se não for aprovado, o caminho será pela via judicial. Bom, aqui nós fizemos um breve apanhado de poucos minutos falando sobre os benefícios do FIES para médicos. Eles são amplos, esses benefícios, mas eles exigem uma atenção especial para a conformidade às suas normas e os prazos legais, né? Sempre, aqui é só de modo informativo, é claro que não vai excluir a sua possibilidade de você, médico ou médica, de consultar um profissional, um advogado, né, para ter a orientação necessária de que caminhos você deve trilhar. Se você está numa situação que há possibilidade de suspensão ou de abatimento, você deve procurar um profissional, independentemente se você fez a solicitação lá pelo site do FIES, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido sobre esse tema. Eu dei continuidade ao tema porque é um tema que há muitas dúvidas, então você pode também, inclusive, trazer aqui as suas dúvidas, as suas críticas e sugestões nos comentários desse vídeo, tá certo? Um forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos.